Hoje eu quero falar sobre add-ons, macros e wiki-auras que é possível utilizar com o conjugante de aprimoramento. Existem algumas opções do que você pode usar com essa classe, e essa especialização, na verdade, você tem uma coisa ou outra que talvez seja mais útil do que normalmente para outras especializações do WoW. Ainda assim, parte disso daqui que eu vou falar pode ser aplicado para outras especializações de outras classes, mas eu imagino que conjugante de aprimoramento vai poder ter um benefício maior do que eu vou falar que eu estou usando aqui com esse personagem específico. Eu vou começar falando por add-on, eu vou passar depois para os macros e por último eu vou falar sobre as wiki-auras. Falando sobre add-ons, nós temos um problema que eu já vou deixar claro agora, não tem ainda como ver diretamente dentro do jogo qual que é a contribuição que você está dando para o seu grupo. Tudo ainda tem muito defeito, tem muito problema, eu expliquei melhor num outro vídeo que eu fiz falando sobre as opiniões diferentes sobre o conjugante de aprimoramento, mas ainda assim o Details, ele é um add-on que é utilizado normalmente para você ver pelo menos qual que é o desempenho do seu grupo. O seu vai estar muito mais para baixo, 9 vezes de 10, você vai ser a última pessoa dando dano no grupo. E isso é natural, porque nós não temos ainda como ver dentro do jogo qual que é a nossa contribuição para o que está acontecendo. Quando isso mudar, eu faço questão de avisar, ou eu faço uma atualização na própria descrição desse vídeo, ou faço algum outro vídeo falando sobre isso daqui, se é que vai mudar alguma hora isso. Eu imagino que eles vão acabar criando alguma coisa, mas no momento a gente não está utilizando isso daí. Por conta disso, o Details é uma opção que você tem, mas ele não é o único add-on que eu estou usando com o conjugante de aprimoramento. Um outro add-on que eu estou usando é o... vejamos aqui como ele está o nome. Enhanced Raid Frames. Esse add-on ele serve para você ter uma visualização melhor de buffs e debuffs, enfim. O que você precisa ver na área de grupo que você tem quando você está em uma raid ou em uma dungeon. Isso aqui ele não vai ficar ativo quando você estiver em conteúdo solo, mas como boa parte do motivo de você jogar de aprimoramento é justamente jogar em raids e em dungeons, isso daqui é muito utilizado. Eu vou criar um grupo aqui para poder mostrar como funciona isso e eu vou configurar com vocês para poder mostrar qual que é a função disso daqui. Então vamos começar um grupo. Muito bem. Então eu estou aqui num grupo, vocês podem ver que está aparecendo a área onde ficaria o grupo de dungeon e ficaria também o grupo de raid caso tivesse um grupo maior. Para o que serve isso daqui? No caso do conjugante de aprimoramento, a sua função é dar bônus, de benefícios para habilidades dos seus outros integrantes de grupo. Então, vamos fazer o básico, que é colocar uma presciência em mim mesmo aqui. Usando presciência em mim mesmo, aqui não está nem aparecendo porque eu acho que eu mudei uma configuração para poder de buffs, mas ficaria um botãozinho bem pequenininho, provavelmente aqui, mostrando que eu estava com esse buff enquanto ele está ativo, então por mais 6 segundos. Qual a função desse Enhanced Raid Frames? Isso serve para você poder deixar mais visível os alvos que estão com buffs que você colocou. Então, por exemplo, nós vamos fazer com duas coisas que é o básico do conjugante de aprimoramento, eu vou fazer com presciência, e eu vou fazer com as escamas, que é o natural que a gente acaba usando. Como funciona isso? Quando você entrar na parte de opções, vai ter a aba de add-ons aqui. Se você clicar só na parte de Enhanced Raid Frames não vai acontecer nada, você tem que abrir isso daqui para poder ver em indicadores de opção aqui, Indicator Options, tá? Como vai funcionar isso? Primeira coisa que você vai fazer é selecionar qual que é a posição que você quer que esse ícone apareça. Geralmente eu coloco Middle Center, que é o número 5, que é justamente para aparecer no meio do seu quadro aqui de raid, ou do seu grupo, enfim. Vocês podem ver que está com o nome em inglês aqui, porque é geralmente como eu jogo o jogo, mas eu vou mostrar para vocês em português, que também não tem problema. A partir do momento que você escolher a posição que vai ficar, você vai escolher, por exemplo, então aqui, Middle Center, então no centro. Eu quero que no centro dessa janela que está mostrando para mim, apareça quando o alvo estiver com presciência. O nome do buff de presciência é justamente presciência, então a gente não tem que prestar atenção nisso daqui. Mas fiquem de olho porque às vezes se você estiver usando em outra classe, quando você tentar fazer isso, algum buff que tem um nome diferente do nome da habilidade, vocês precisam colocar o nome do buff que vocês estão dando, tá? Então aqui eu vou escrever presciência. E eu vou aceitar. Assim que você aceitar isso daqui, está ativo, ele vai começar a aparecer. Mas qual que é a ideia? Nós vamos clicar aqui agora nessa aba de Icons and Visuals. E aqui você pode mudar o tamanho que você quer que o ícone apareça. Quanto maior você fizer, maior ele vai aparecer. Você pode mudar algumas outras coisas aqui, mas geralmente o que a gente faz é mudar só o Indicator Size, então o indicador de tamanho. Eu vou colocar em 25, que é como estava. Dá um Enter.
E aí eu posso fechar isso daqui. Vamos ver se funcionou. Eu vou usar Presciência em mim. Vocês podem ver que agora aparece um quadro aqui, maior do que apareceria se fosse pelo quadro natural de redes que a Blizzard usa. Ele mostra o cooldown também, isso pode ser desabilitado. Se eu quiser maior ainda, isso daqui, vamos supor que eu esteja realmente com dificuldade de enxergar. Eu posso aumentar, vocês podem ver que ele aumenta aqui atrás, tá vendo? Eu posso colocar em até 30. E é um tamanho grande o suficiente para você não se perder e não perder o momento que você está usando isso daqui. Novamente, presciência utilizada. Vamos fazer também então com os escamas. Eu preciso dar uma olhada aqui como é que está o nome, porque o nome, se não me engano, fica grande dos escamas. Então, escamas virulentas. Eu vou colocar em mim mesmo para poder ver qual que é o buff. O buff é escamas virulentas também, não tem problema. Vou desativar isso daqui. Então tá, novamente, opções. Aqui nós temos o indicador de opções. Se você colocar mais uma coisa na mesma área, então aqui no middle center, ele vai sobrepor um em cima do outro, ele não vai dividir. Então eu vou colocar isso daqui na direita, middle right, tá? Número 6. E aí eu vou colocar aqui o nome, escamas virulentas. Vou colocar em aceitar. Vim no icons de visuals, eu vou colocar também 25 aqui, para poder mostrar quando o meu alvo tiver com essa habilidade. E vou fechar. Então agora vamos tentar as duas coisas. Primeiro eu vou usar presciência. E agora vamos usar escamas. Escamas não está indo. Ah, não, escamas é outra coisa, tudo bem. Escamas. Vocês podem ver que ele aparece aqui do lado. Tá? Escamas não tem um cooldown para poder diminuir o tempo, na verdade, de duração, porque o tempo ele é definido, óbvio que ele tem 12 minutos de duração, mas não é necessariamente o que vai fazer cair. O que vai fazer cair é a quantidade de dano que o alvo está tomando. Então ele vai ficar mostrando para quem está ativo isso daqui. Essencialmente é esse o add-on que eu acabo utilizando mais com o conjurante de aprimoramento. Normalmente isso daqui é utilizado para healers também, se você está jogando com alguma classe que está precisando dar buffs para algumas outras, mas especificamente quem está curando nas dungeons acaba utilizando isso daqui. Mesmo porque isso daqui serve inclusive para poder mostrar alguns debuffs que acontecem. Então se a pessoa tiver com veneno, se a pessoa tiver com outras informações, você também pode configurar isso daqui. Não é o caso que eu vou mostrar para vocês agora, porque para o conjurante não é o que a gente costuma fazer, tem a opção, mas enfim. Basicamente é para isso daqui que eu uso, para poder ter uma noção melhor, na verdade, de que buff está ativo em cada alvo, porque fica fácil de você perder um pouco a noção do que está acontecendo. Vamos agora então para os macros, que os macros é bem interessante no caso do conjurante de aprimoramento, porque você tem várias opções de coisa que você pode fazer para poder melhorar, facilitar o que você está fazendo dentro de cada luta. Se você não sabe, enfim, barra macro, vai abrir a janela de macros aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, quais macros que eu acabo utilizando com o conjurante de aprimoramento. Como funciona isso daqui? Esses macros vão estar todos na descrição, eu vou falar os que eu acabo usando, tem mais coisas para poder fazer, vocês podem alterar conforme necessário, tá? Primeiro macro que eu utilizo, nós temos esse macro de escamas virulentas. O que esse macro faz? Uma vez que você tenha o mouse em cima de algum alvo, que agora não está funcionando, estranho. Vamos fazer um macro aqui então. Porque o macro está errado, eu acho. Na verdade esse macro aqui eu tinha tirado justamente porque não era tão útil assim. Vamos mudar isso daqui, vamos excluir, pronto. Macro que é importante de você saber. O primeiro macro que eu gostaria de falar para vocês é o de presciência. Normalmente quando você está em dungeon, como presciência funciona? Você utiliza e ele vai usar em um alvo dando preferências para DPS, então os outros dois DPS vão ser os alvos primários disso daqui. E se não tiver ninguém perto, ele vai dar preferência, se eu não me engano, para o healer e para o tanque, e depois ele dá preferência para você. Mas no geral, se você estiver próximo dos DPS, você não precisa se preocupar com isso daqui. Vamos supor que você está numa raid e você precisa selecionar um alvo específico. Esse macro que eu vou deixar na descrição é um macro que muito do pessoal que cura sabe como funciona, é onde você não precisa clicar em um alvo para poder usar a habilidade, só precisa passar o mouse por cima. Que é um macro de mouse over, que eles chamam, né? Então uma vez que você usar esse macro aqui, você passar o mouse por cima, você pode estar, por exemplo, focado no inimigo, você pode só colocar o seu mouse por cima e usar o presciência,
ele vai utilizar a habilidade em que você está com o mouse por cima. Você não precisa tirar o target do seu alvo atual e você pode continuar focando em dar o dano enquanto você aplica os buffs de acordo com a necessidade. Esse é o primeiro macro que eu falo para vocês. É útil para várias habilidades, mas para presciência é ótimo, tá? Uma outra coisa que eu tinha feito macro, mas na verdade não tem necessidade disso daqui. Então isso aqui não vai ser um macro. De escamas virulentas. Escamas virulentas era um macro que eu utilizava até eu entender que não tinha necessidade de usar isso daqui. Escamas, quando você não tem alvo nenhum, ele vai usar em você mesmo, tá? Agora vamos supor que você está numa dungeon e você está atacando o seu alvo. O escamas, por padrão, ele é utilizado automaticamente no alvo do seu alvo. Ou seja, 9 vezes de 10, o escamas vai ser utilizado no seu tanque, porque é ele que vai ser o alvo do alvo que você está atacando. Então não tem necessidade de fazer isso daqui. A única coisa que eu peço para vocês lembrarem, se vocês forem usar o escamas, fiquem de olho quando um tanque acaba puxando a ameaça de outro, para você continuar usando os escamas novamente e mudar o alvo que está recebendo escamas virulentas para você, para o outro tanque. Próximo macro, macro de erupção. Isso daqui é super necessário e vocês vão entender o porquê. Nós temos um talento na nossa árvore que ele muda o como funciona a escamas de obsidiana e o pairar. Quando nós utilizamos escamas de obsidiana, que é o nosso cooldown defensivo, automaticamente nós vamos entrar na harmonização negra. E quando nós utilizamos o pairar, que é a nossa habilidade de movimento, automaticamente entra na harmonização bronze. A harmonização negra aumenta a defesa que você tem do seu grupo e a bronze aumenta a velocidade de movimento. Na imensa maioria dos casos, você vai querer estar sempre na harmonização negra, porque é mais útil. Geralmente você não precisa de movimento todo momento, mas só que é sempre bom você ter uma quantidade de defesa a mais. Só qual que é o problema? Se você usar, por exemplo, vamos usar aqui escamas de obsidiana, eu estou na harmonização bronze. Eu vou usar o escamas de obsidiana. Automaticamente eu mudei para a harmonização negra. Agora eu vou usar o pairar. Harmonização bronze. Só que isso não afeta só você, afeta todo o seu grupo. Como o ideal é que você esteja 90% do tempo na harmonização negra, tem um macro que é para você manter a harmonização negra a maior parte do tempo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. A principal habilidade que a gente acaba usando é a erupção, que é o que gasta a nossa essência. Então aqui eu estou na harmonização bronze. O que esse macro faz? Ele vai usar a harmonização negra caso você não esteja nela, e em seguida usar a erupção. Se caso você já estiver na harmonização negra, ele vai usar a erupção naturalmente, você não precisa se preocupar. Esse macro ele serve para você não precisar se preocupar em lembrar de colocar a harmonização. Porque uma vez que você esteja precisando se movimentar, você vai usar o pairar e automaticamente vai ativar a bronze. Fora do pairar, você tem que entrar na harmonização negra novamente. Então é para isso que serve esse macro. Vamos supor aqui, então, eu estou na bronze, eu vou atacar esse inimigo. Você pode ver que ele mudou para negra e eu já estava soltando o erupção, sem precisar me preocupar com isso. É para isso que serve esse macro de harmonização. Novamente, na descrição vão estar tudo isso daqui. Se você tiver necessidade de fazer a mudança específica de harmonizações em combate, eu recomendo que você faça uma macro de sequência de harmonizações para você não ter que colocar 2 ícones diferentes na sua barra. Isso se você não quiser realmente colocar 2 ícones. Isso aqui é um macro básico de cast sequence, então vai soltar em sequência primeiro a harmonização bronze e em seguida a harmonização negra. O que isso daqui faz? Basicamente é que uma vez que você clicar, você pode clicar o mesmo botão, ele vai mudar para o próximo. Isso funciona porque não existe uma situação onde você vai querer entrar na mesma harmonização quando você já está nela, então é desse jeito aqui que funciona. Não é um macro que eu uso, eu sempre faço as mudanças de harmonização baseadas na habilidade que eu estou usando. Então pairar muda para uma e a erupção acaba mudando para outra com o macro. Macro de sopro eônico. Sopro eônico como funciona? Eu vou abrir aqui para vocês. Tem esse cursor aqui para definir qual é a área que você tem que voar. O que acontece às vezes? Muitas vezes em combate, o ideal é que você tenha que clicar o menos possível. O que esse macro faz é tirar esse cursor e automaticamente ele vai usar o sopro eônico na posição que você está segurando o seu cursor. Então se eu usar esse macro aqui, vocês podem ver que não aparece o cursor para poder mostrar onde eu deveria estar selecionando. Eu ataquei algum bicho. Pronto. É útil, mas eu entendo caso você não queira utilizar isso daqui.
porque no caso do sopro eônico, às vezes é uma habilidade tão importante de você acertar que eu imagino que algumas pessoas vão ficar com medo de errar isso daqui e preferem a habilidade telegrafada na posição que você vai soltar. Não tem problema, se você quiser usar de outra maneira pode usar. Eu recomendo que vocês usem esse macro caso vocês queiram economizar um pouco de tempo. E o último macro que eu falo para vocês, isso daqui também é opcional, eu não tenho certeza se é uma boa ideia usar isso daqui ou não, eu acabo usando para poder, por facilidade, é o macro do sopro de fogo. Nós temos uma habilidade que é o jogo virado, que é aquela habilidade que faz qualquer função que utilize a habilidade de potencialização ser instantânea. Então vai considerar que a habilidade está no nível máximo e vai soltar instantaneamente. É o jogo virado, vejamos aqui, isso. Essa habilidade, recarga de 2 minutos. Por que eu coloco junto com o macro do sopro de fogo? Porque aí automaticamente toda vez que eu usar sopro de fogo e tiver disponível o jogo virado, ele vai utilizar os dois juntos, eu não preciso carregar. Então no caso aqui, como eu não utilizei, o jogo virado está disponível, eu vou usar sopro de fogo, você vai ver que vai sair direto no nível 4, sem eu precisar carregar nada. Como o sopro de fogo tem 30 segundos de cooldown, a cada 4 sopros de fogo, o jogo virado vai ativar novamente e você vai poder utilizar isso daqui. Por que eu não tenho certeza se é uma boa ideia usar isso daqui? A primeira coisa é que não é sempre que você quer usar o jogo virado com o sopro de fogo. 90% das vezes você vai querer utilizar por outros motivos da nossa árvore. Na descrição também está o guia do congelante de aprimoramento. Mas o principal ponto é que muitas vezes você quer usar o jogo virado caso você precise de movimentação e queira usar uma habilidade de potencialização. Habilidades de potencialização não podem ser utilizadas com pairar. Uma vez que você começar a carregar uma habilidade e você se movimentar, não interessa se você está pairando, ele corta o cast. Se você estiver com o jogo virado, você pode utilizar porque ele vira automaticamente uma habilidade instantânea. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Caso você não queira ficar pensando muito nisso daqui, esse macro é uma boa opção. Eu utilizo dessa maneira, eu sei que não é o ótimo para se utilizar, mas ainda assim eu prefiro não ficar pensando quando for utilizar jogo virado. Eu prefiro me planejar para momentos de movimentação, utilizar algumas outras coisas. Mas é uma opção para vocês isso daí também. Essencialmente são esses os macros que eu uso quando eu estou jogando de congelante de aprimoramento. Falando agora sobre Weak Auras. Eu utilizo algumas. Na verdade eu utilizo... só para avisar, o addon eu não comentei, Requile é isso daqui, esse addon, tá? Eu vou deixar na descrição também, eu acabei esquecendo de comentar porque eu tô tão acostumado agora com isso. Esse addon ele aqui serve para mostrar quais são as prioridades de coisa para você usar. Na verdade, no caso do congelante de aprimoramento, ele acaba mostrando melhor quando você tem disponível alguma habilidade para poder usar. Então ele mostra que, por exemplo, tenho disponível escamas, eu tenho disponível presciência, eu não utilizei o benção de bronze. Uma vez que eu utilize, ele fala aqui, ó, você tem disponível o poder de ébano. Tudo isso daqui eu vou deixar na descrição também para um outro vídeo, acho que foi o vídeo anterior que eu fiz, falando sobre o Requile especificamente, se você quiser entender melhor como que esse addon funciona. Mas falando de Weak Auras, a única Weak Aura que eu acabo utilizando é a do Luxtus. Essa Weak Aura ela serve para o conjugante de preservação, de aprimoramento e de devastação. Ela muda automaticamente de acordo com a necessidade que você tenha. Vocês podem ver que no meu caso aqui essa Weak Aura ela tá com o alpha, na verdade ela está meio transparente. Isso é porque eu mudei ela nas opções da Weak Aura, então se você clicar aqui na Weak Aura do Luxtus, você pode vir em Custom Options, Alpha, e aí eu coloquei fora do combate alpha, 20%. Se eu colocar em 100%, fora do combate vai estar normal, 55%, coloca do jeito que você quiser ou não mexe caso não seja necessário. Essa Weak Aura, você pode simplesmente colocar ela, não precisa mexer em mais nada, ela vai mostrar todas as funções que você tem de cooldowns disponíveis do seu personagem. Eu uso essa Weak Aura do Luxus, na verdade, para vários personagens que eu uso, para todos eles, porque eu acho simples de você utilizar isso daqui. Só para poder avisar também, caso você queira mudar o escala do grupo, porque senão se você colocar, por exemplo, aqui está em 0.85, se você colocar em 1, no meu caso aqui ele fica pegando um pouco na borda dos quadros, né, de alvo, tudo. Eu coloco em 0.85, você pode mudar por aqui, tá? Então você vem em grupo, Group Settings, e você muda de acordo com o que você quer. Certo? Eu acredito que seja isso daqui. Eu espero que tenha sido útil isso, que vocês consigam pegar uma coisa ou outra nesse vídeo para poder jogar com o conjurante. Espero que vocês estejam gostando, na verdade, do conjurante de aprimoramento e que isso daqui facilite para vocês conseguirem ter um pouco mais de noção quem é que está com algum buff, qual habilidade você tem disponível ou não, e macros ajudem você a jogar de uma maneira mais eficiente. É isso daí, até a próxima.